Olá, sejam muito bem-vindos ao 16º episódio do Gerenciando 10K com Everson Curata. E aqui eu ensino profissionais que gerenciam projetos industriais a ter ganhos acima de 10 mil. E no episódio de hoje vou falar sobre a importância de trabalhar com as habilidades da sua equipe e como isso pode fazer com que profissionais que não dão resultados virem o jogo e passem a ser respeitados. E como isso é importante na sua evolução profissional como gestor de projetos industriais. E para que fique claro este tema, é só para parar para pensar um pouco. Que você verá inúmeros exemplos de pessoas assim, que estão ali do seu lado, que dentro da sua equipe, elas podem ser pessoas com excelentes conhecimentos técnicos, outro com muito conhecimento prático, outras comunicativas, etc. E mesmo assim não conseguem entregar resultados dentro das equipes e acabam precisando de um apoio. Isso é algo que traz grandes oportunidades para você, gestor de projetos, porque esse tipo de situação é muito comum nas equipes de projeto. E se você consegue extrair o melhor da sua equipe, você irá se destacar. E além disso, você estará ajudando individualmente alguns profissionais a saírem dessa vida terrível, pressões extremas, programas de melhoria de performance dentro das empresas, estresse, burnout. Ou seja, está dando uma oportunidade para a pessoa mudar a sua condição dentro da empresa. É claro que isso depende da vontade do profissional em querer isso também, né? Obviamente, se ela não quiser, não tem o que fazer. Porque se a pessoa deseja sair de uma situação, ela precisa saber que vai ter de sair muitas vezes da zona de conforto. Se é que nessas condições isso existe. Procurar ajudar essas pessoas é importante. Importante para você, importante para as pessoas, né? Estou salientando isso porque é uma condição que atualmente cada dia que passa isso se torna maior. Por quê? Porque existe um turnover muito maior nas equipes. As equipes experientes normalmente são, vamos dizer, separadas e colocadas em outras áreas. Então isso é uma coisa que vai acontecer. E mesmo pessoas experientes passam por essas situações. Tem muitas pessoas experientes que não têm bons resultados, né? Porque o resultado ele não vem somente do conhecimento técnico. Ele não vem somente da experiência, tá? Ele vem com um conjunto de habilidades, né, que no somatório ele faz a diferença no resultado de uma pessoa técnica da sua equipe. Então, isso é muito importante. E do seu lado, como gestor de projetos, o fato de você conseguir realmente tirar o melhor de cada um, saber utilizar as habilidades, né, saber fazer com que em algumas situações você tira um pouco de um pouco de outro, e no conjunto você faz o negócio acontecer. Isso é muito importante, né? Isso depende de pessoa para pessoa, perfil para perfil e de projeto em projeto, tá? Mas isso é uma característica muito importante para um gestor de projetos. E para entender melhor, eu vou contar um exemplo que vai ajudar a clarear essa situação. Teve um projeto onde eu pude fazer isso com duas pessoas que tinham habilidades que no caso ali eram complementares, e ambos estavam tendo maus resultados individualmente com outros gestores de projeto. Agora vamos falar sobre o perfil de cada um, né, para ficar claro. O primeiro era extremamente detalhista, gostava de conversar muito com a fábrica, manutenção, automação, estudar tudo muito nos mínimos detalhes, o que precisava fazer, né? Depois fazia a mesma coisa com os fornecedores. As suas análises eram boas e o resultado técnico da sua entrega era boa, mas tinha um problema: ele atrasava demais na entrega. E sabe por quê? Porque ele detalhava tanto, ele falava tanto com as pessoas, ele ia e voltava, ele fazia parcialmente algumas atividades nos finais de semana, mas não evoluía tanto, né? Ele entrava tanto nos pequenos detalhes que o projeto ia avançando, mas num ritmo muito lento. E lá na frente, o resultado, apesar de a gente for considerar resultado que ele entregava, ele realmente entregava um excelente projeto, mas o prazo deixava muito a desejar.
tá? Então ele gastava muito tempo, ele era minucioso em excesso. Que assim, você ser detalhista é bom. Agora ser exagerado e atrasar, isso impacta muito o projeto. Então era uma característica que ele tinha. Agora, a segunda pessoa, ele era diferente. Ele era muito prático, falava de forma assim muito objetiva com as áreas e era extremamente rápido para agir. Sempre estava com suas atividades em avanço. Então você olhava o cronograma dele, estava perfeito. Ele sempre estava lá na frente. Mas tinha um problema. Ele sempre esquecia alguns detalhes no meio do caminho, né? Então ele se importava muito em fazer as coisas acontecerem. Ele era muito rápido. Ele tinha uma capacidade imensa, assim, em termos técnicos também, tá? Assim como o primeiro. Só que ele é muito direto ao ponto. Ele era muito, assim, focado em prazos, focado em fazer o negócio acontecer da forma mais rápida possível, entendeu? Então ele trabalhava e focava no que era principal. Só que ele sempre esquecia os detalhes. Sempre passava alguma coisa despercebida. Às vezes pequena, às vezes não tão pequena assim, tá? E o que isso gerava no trabalho dele? Uma quantidade enorme de retrabalhos, tá? Que penalizava ele muito nesse sentido, né? Porque você ficar frequentemente retrabalhando trabalhos, ele faz com que você seja taxado como uma pessoa que não se organiza, que não se planeja, né? Então, só que o que acontecia? Não é o que ele estabelecia para fazer, ele conseguia fazer. O problema era esse tipo da forma de pensar, né? Ele às vezes queria ir tão rápido que não parava para pensar nesse tipo de situação, que isso também é importante, entendeu? Então você vê como os dois, eles tinham personalidades diferentes, tá? Eles ambos tinham muito conhecimento, mas cada um com as suas particularidades. Aí, quando recebi os dois para trabalhar comigo em um projeto, né, faziam parte da equipe, fiquei sabendo que nenhum gestor queria mais trabalhar com eles, justamente por causa dos resultados. Mas para mim, eu achava essas características muito boas, né? Só precisava dar uma lapidada. Então, o que eu fiz? Eu achei o desafio bem interessante. Eu sempre fiquei curioso em trabalhar esse tipo de situação dentro dos projetos, né? Porque dentro do projeto você muitas coisas são assim, você tem a tua forma de trabalhar, mas assim, para você testar muitas vezes uma metodologia, tudo mais, é importante que você faça alguns testes quando possíveis, né? E diante do tipo de projeto que tinha caído na nossa mão, que era um projeto extremamente complexo, né? Que precisava de um autoconhecimento, o prazo muito curto, a gente tinha uma verba muito pequena, tá? Então havia uma necessidade de correria e de, assim, um conhecimento variável em diversas áreas. E por isso, nesse caso, eu achei que ia casar muito bem com a situação e com o meu desejo de testar essa minha forma de pensar. Então eu falei com os dois por um longo tempo sobre como eu gostaria que os dois trabalhassem e o porquê disso. E deixei bem claro quais eram os pontos positivos e negativos de cada um e por que estava dividindo as suas responsabilidades, tá? E que cada um era responsável por uma quantidade de automações que seriam feitas no projeto, mas cada um iria atuar no projeto do outro também, de acordo com as suas habilidades. Então, cada um ia ter os seus projetos, né? As suas operações que eles precisavam automatizar. Ok, estava separado, ok? Mas por outro lado, a gente ia usar as habilidades de cada um em ambos os lados. Então as discussões, como isso deveria ser feito, as análises, tudo isso ia ser feito em conjunto, né? Nas questões de discussão, né, com a fábrica e os ajustes, iam ser feitos pela pessoa mais comunicativa. Mas, no entanto, né, foi trabalhado, né, eu trabalhei de uma forma a tornar
as reuniões um pouquinho mais direto ao ponto, tá? Para que realmente ele conseguisse aquilo que ele tem como característica desse detalhamento e trazer a equipe para perto dela, para trazer realmente que elas trabalhem fortemente no projeto, né? E deixei isso a cargo dele, né? Que era uma característica muito boa dele, né? E do outro lado, a agilidade. Então, tudo que era necessário agilidade, eu pus essa atividade para outra pessoa da equipe. Então, o segundo da equipe, né? Então, ele trabalhava naquilo e deixava todas as coisas prontas, disparava as ações depois de determinado, né? Então, ele já disparavam. Ambos conheciam o que cada um tinha feito. As decisões foram tomadas em conjunto, tá? Então, no início até participava bastante com eles. Depois, pouco a pouco, fui deixando eles trabalhar, porque o negócio pegou um ritmo muito bom. Entendeu? Então, o interessante também, que é um comentário, isso era tão bom que o fornecedor que foi contratado era um fornecedor de outro estado. Então, havia viagens. Então, o que acontecia? Muitas vezes eu mandava um para ver o trabalho dos dois, porque ambos conheciam e ambos tinham domínio sobre o assunto do outro. Então, a gente podia fazer esse tipo de coisa. Às vezes tinha atividades que era importante que um deles ficasse aqui, né? E era isso que era feito. Essa pessoa, então, ele tratava os assuntos que realmente eram muito críticos no momento, né, dentro da nossa empresa, e o que tinha que fazer no fornecedor, o outro ia. E vice-versa. Isso acontecia o tempo inteiro. E eles mesmos conversavam, falavam, é importante que eu fique, é importante que você vá, às vezes vice-versa. Então fluiu de uma forma muito boa, casou muito bem as habilidades e a forma de pensar, e eles se deram muito bem. Então, é isso que você precisa analisar também quando você estiver escolhendo a forma de atuar com sua equipe. Então, você tem que ver o comportamento e o perfil de cada um. E por que também funcionou? Porque eles compraram a ideia. Assim como o meu diretor na época. Ele achou muito interessante o teste que eu queria fazer. E importante, eles conversavam sempre sobre todas as questões, né, que deveriam ser tratados. E como eu disse, né, as decisões sempre tomadas em conjunto. E o que acontece? Como eles conversavam o tempo inteiro, essas decisões eram muito rápidas. E algo muito importante, utilizando a filosofia do Scrum. E por que isso? Porque depois de definida, cada um tratava as suas questões de forma a implementar tudo que tinha que ser feito, tá? E eu trabalhava assim, às vezes, como Scrum Master, Product Owner e gestor de projeto de forma orientativa. Então, só eu orientava e o pessoal trabalhava, né? Claro que tinham as pessoas do projeto, que daí eu trabalhava de forma diferente, né? Mas, assim, na verdade, o ponto principal, né, que eu estava querendo atuar é justamente isso. É trabalhar com os dois de uma forma diferenciada. Eles estavam com as questões mais complexas do projeto, tá? Então, os demais, né, eles também faziam parte da... Claro, as reuniões eram normais, assim, tudo tal, né, dentro do normal de um projeto. Só que com eles eu tinha uma tratativa diferente, até porque a quantidade de operações que eles cuidavam, até pela própria experiência que eles tinham, era muito maior. Então eu dava uma atenção diferenciada para eles, né? E, olha, os resultados superaram minhas expectativas e o projeto, como disse, muito complexo, com toda essa questão, né, de investimento baixo e prazo super apertado. E sabe, fiquei muito contente porque depois desse projeto, os dois passaram a ser disputados pelos outros gerentes de projeto. E por que eles começaram a ser assim, disputados? Porque eles começaram a entregar com uma qualidade muito boa. Todos perceberam que eles estavam puxando uma quantidade enorme de projetos, né, de postos de trabalho de alta complexidade, e o negócio estava saindo muito bem. E num tempo recorde. Tá? E o que tinha mudado nisso tudo? Eles tinham ganho novas habilidades? Não. A única coisa é que o
atuava sobre o que o outro era mais fraco, né? Então, basicamente foi isso. E outra coisa muito importante, à medida que eles foram vendo isso, essa característica, por exemplo, no primeiro, que às vezes ele demorava, ele ficava assim, não saía do lugar, patinando e não saía do lugar, isso foi alterando, né? Ele foi vendo que isso era algo que estava atrasando ele. É engraçado, todo mundo dizia que ele demorava muito para fazer, mas ele não tomou uma ação. Mas à medida que ele foi conversando e tratando em conjunto, e trocando ideias, e vendo o outro trabalhar daquela forma, né, mais de perto, aquilo despertou uma sensação diferenciada e ele começou realmente assim, né? Se eu for falar o que aconteceu ao longo dos outros projetos, uma mudança da forma de trabalhar. Passou a ser mais rápido, mais assertivo nas suas ações. E o segundo, a mesma coisa. Ele passou a se preocupar um pouco mais com os detalhes também, né? Porque foi a mesma coisa. Ele começou a olhar e começou a parar um pouco menos. Segurou um pouco aquele anseio de correr que ele tinha. Então ele começou a conseguir se segurar um pouco mais e fazer uma avaliação melhor. Entendeu? Então o resultado, por isso, foi muito bom. Tá? Valeu muito a pena e foi muito, muito gratificante ver esse resultado, né? Então a questão importante é que se você tem na sua equipe profissionais que não estão dando resultado, só tem uma coisa: não adianta você trabalhar da mesma forma. Porque se você ficar batendo na tecla, por exemplo, a equipe ou algumas pessoas, né? Se for toda a equipe é complicada, mas por exemplo, se for algumas pessoas, 1, 2, no máximo 3 pessoas que tem esse tipo de situação, né? Você consegue ainda dar uma atenção um pouco especial em relação a eles, né? Como eu disse anteriormente, desde que eles queiram, né, sair dessa situação. Então, o que é importante é que não adianta você tratar ele da mesma forma, passar a atividade da mesma forma, fazer com que eles trabalhem do jeito que eles queiram, né? Muitas vezes você vai ter que ter uma orientação maior, né? Até para eles perceberem certas coisas e passarem a mudar, né, a forma de trabalhar. Você verá assim que à medida que o projeto vai andando, você vai poder sair mais assim, não precisa estar tão próximo, né, com essa proximidade tão grande, com essa orientação tão forte, né, porque no início eu estava utilizando realmente a metodologia Scrum, tá? Não com os quadros, mas com a metodologia, né, aquelas reuniões diárias, aquelas tratativas do que tinha que ter sido feito, o que foi feito e quais são as dificuldades. Então isso foi, né, durante o startup ali das atividades, né, durante um certo tempo foi trabalhado dessa forma, uma forma mais intensa. Claro, os tempos não eram tão grandes nas reuniões, assim como o Scrum manda, mas a gente era muito focado e trabalhava nesse ponto. E havia uma discussão muito forte entre eles, que foram reduzindo os tempos, daí começou a ser muito rápido as reuniões, tá? E à medida que foi acontecendo, que o negócio foi fluindo, eu comecei a sair, né, de perto e deixando os dois trabalhar, até que realmente eu deixei totalmente, né? E o negócio fluiu de uma forma excelente. E de vez em quando eu participava só para ver como que estava, mas foi algo assim que eu fiquei muito contente pela agilidade que eles ganharam com o tempo, né? E a motivação e a vontade de fazer acontecer, porque eles também queriam sair daquela situação, daquela pressão que eles tinham dentro da chefia, né? Os hierárquicos dele, os outros gerentes de projeto que ficavam também, né, descontentes com o resultado deles, a própria tratativa com eles era diferenciada. Então, eles estavam querendo sair daquela situação, né? Então, isso é importante, né? A pessoa querer mudar o seu próprio resultado, porque todos têm, né, as suas vontades, seus desejos, seus sonhos, né, as suas necessidades de muitas vezes de ter um aumento salarial para poder dar mais coisas para sua família. Então isso tudo gera uma motivação a mais para isso. E no caso deles foi assim realmente muito impactante o resultado. Mas com uma boa orientação,
você consegue mudar esses resultados. Mas é importante salientar é que isso não quer dizer que você deve trabalhar em conjunto entre os profissionais para dar certo. Ou seja, sempre trabalhar nesse formato. Vamos colocar assim 2 profissionais e sempre fazer desse mesmo formato. Ou seja, complementando uma característica em relação à outra. Não, porque isso não vai dar certo sempre, né? Por que eu fiz, né, trabalhar dessa forma, né? Eu trabalhei dessa forma por causa do perfil de cada um, entendeu? E também pelas próprias características que, se você prestar atenção no que eu havia falado, eles eram muito complementares, né? Um detalhista demais, o outro rápido demais, né? Então, detalhista demais, então acabava demorando, e o outro rápido, até às vezes demais, né, para tomar decisão, muito crítico, muito assim assertivo, mas deixava passar, né, os detalhes, tá? Então, eles tinham características que se complementavam. Então, diante do projeto que eu olhei e o que a gente necessitava, o tamanho dele e toda a organização, né, e durante a conversa que eu tive com eles, eu notei que o negócio casava muito bem, eles se davam muito bem, né? Então eu falei, não, é isso mesmo que precisa ser feito, é possível e vamos em frente. Fui dando uns ajustes durante as nossas reuniões, né, diárias que a gente fazendo, fui organizando e orientando, né, os dois nesse sentido, até que o negócio andou sozinho. Entendeu? Eu parei, vida normal para mim, eu parei de ter aquela atenção e os dois começaram a tocar assim esse formato de trabalho de ambas as partes, sempre levando em consideração a opinião do outro, e por isso que fluiu super bem, né? Então, é por isso que eu sempre digo, não existe uma fórmula pronta para cada situação. O que existe sim é uma análise que um gestor tem que fazer com as situações do projeto, por exemplo, o tipo de projeto que você está em mãos, as dificuldades que você tem nesse projeto, as características e habilidades de cada um e perfil de cada um. Então, baseado nisso, você claro, essa avaliação, existe metodologias que você pode utilizar, né, baseado nisso, né? Então, que você consegue tomar as devidas decisões, né? E à medida que você está trabalhando, você vai fazendo, vamos dizer, o alinhamento para que o negócio vá na boa direção. Então, o que eu estou dizendo é que você precisa conhecer a sua equipe. E baseado nisso, você precisa ver como atuar com a sua equipe. Como conseguir atribuir melhor as tarefas de forma estratégica. Isso envolve colocar cada membro da equipe em funções onde suas habilidades e o perfil pode ser melhor aproveitado e onde eles têm maior chance de sucesso. Entendeu? Esse é o ponto-chave. Este é o ponto importante que você sempre tem que estar focando com a sua equipe. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que tenham gostado do conteúdo. Dê o seu like e se inscreva no meu canal para receber mais notificações sempre que eu postar novos conteúdos sobre gerenciamento de projetos. E deixe aqui embaixo também os seus comentários e o que você gostaria que eu trouxesse como conteúdo sobre gerenciamento de projetos industriais. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal.